Malaquias, que é um dos profetas, quais? Menores. Menores. É, dos 12 profetas menores, ele é o 12º, né? Dos 12 profetas menores, que começaram lá em Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aqui. E esse profeta antecede um período, eu estou até recapitulando, né? Antecede um período de reclusão que durou 400 anos. Misericórdia, né? Que não seja assim conosco. Misericórdia. E ele havia saído de um tempo de reclusão. Ele marca a saída do tempo de reclusão. É porque ele é profeta pós-exílio. Profeta pós-exílio. O povo teve uma reclusão lá no, no Império da Babilônia. Quanto tempo? 70 anos. 70 anos. Deus usou o rei Ciro para decretar a volta do povo para a sua terra natal, para Jerusalém. Então, a gente vê que foi uma leva de pessoas, depois foi outra leva de pessoas, e houve a construção do templo, a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros. Quem leu Esdras e Neemias sabe, vê muito bem o quadro como era. Na semana eu coloquei um capítulo, uma parte de um capítulo, não sei se você chegou a ver, Anicele, para que os jovens lessem, escutassem o livro de Neemias. Eu mandei para aqui todos os grupos, aí mandei para a mocidade, porque tem a ver com Malaquias, né? Então pode ser que, a exemplo de você, tenha outros também que não leram, né? Então, é lá em Neemias capítulo 13. A gente volta para aqui para onde estava. Neemias 13, Ah, acho que li. hein? Eu acho que eu li, sim. Mas vamos para lá para ver, ter certeza. Porque, porque qual um dos problemas que estava acontecendo lá em Malaquias era a profanação do nome de Deus. E uma das formas que eles profanavam o nome de Deus era na corrupção da família, no casamento e divórcio e assim por diante. E aqui em Neemias 13, verso 23, vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, lhes arranquei os cabelos. Já pensou? Os pontapés e arrancou até o cabelo, né? Não, e os e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo o Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Então, até o verso de número 27 que eu li, suficiente aí,
para a gente pegar um pouco o pano de história aí do que estava no livro de Malaquias. Voltemos para lá agora, para Malaquias, né? Nós Então, lemos, nós lemos, pastor, essa parte de Neemias. tá Nós certo. lemos na leitura do Google Meet, que é uma plataforma onde a gente consegue reunir todo mundo ao mesmo tempo. E nós lemos essa parte aí. Muito E, bem. inclusive, nós temos até uma dúvida, gerou uma dúvida lá, que é a questão desse espancamento que Neemias cita no livro dele, que a gente não entendeu muito bem essa parte. É interessante, não é? É um contexto de calamidade pública. E Neemias era um líder do povo. Ele podia interferir um pouco na parte civil, é um líder religioso, mas ele estava com a autoridade de Deus para orientar o povo. E a calamidade estava tão feia, e ele era como assim uma atitude de pai, um pai disciplinando um filho, nesse contexto. Não era para matar, era assim uma coisa de dar uma lição, né? Eu acredito com convicção que ninguém daqueles morreu, nem foi hospitalizado, mas foi uma forma de ele expressar. Tanto que o povo antigo, quando estava numa situação calamitosa, a sua própria barba eles arrancavam, cabelos também. Então ele fez não somente dele, mas do povo também ele fez a mesma coisa. Então era uma expressão da desgraça que estava envolvendo todo o povo, viu? Então, olhando a seriedade e gravidade da situação e a situação cultural também, dá para se entender bem isso. Hoje não cabia muito bem estar arrancando o cabelo do povo, bem da mas, na realidade, tem que haver uma justa indignação para com o pecado. O cerne está aí, o segredo está aí. Uma justa indignação para com o pecado. Nós vamos encontrar lá no livro de Números, quando tem um homem lá que viu uma atitude má e pecaminosa no meio do arraial do povo, numa situação que o povo estava até morrendo pela desgraça, pelo pecado. Lá vem um homem que arranjou uma mulher esquisita, lá do meio de onde não devia também, veio de braço com ela, passou na frente dele, entrando no meio do povo. E entrou na tenda dele. Travou. Ok. Aqui uma chamada atrapalhando aqui. Então, aquele homem, era uma chamada, eu peguei e arranquei ela. Então, aquele homem foi lá, com uma lança na mão, viu que o casal tinha entrado na tenda e foi lá, traspassou os dois com a lança. Ali matou mesmo. Eu lembro. Justa indignação, disse que Deus aplacou a ira, estava morrendo gente, Deus acalmou, deixou de matar gente por causa do que ele fez. Então, que era até um sacerdote, né, pastor? Bem direta no Antigo Testamento, bem específica, e dando lição para nós no Novo Testamento, como Deus trata o pecado, leva a sério o pecado. E essa era a situação lá de Neemias, como devemos levar a sério o pecado. Então, o cenário era esse. O povo havia voltado, o povo estava reconstruindo suas casas. Aí Deus faz uma chamada: olha, vocês começaram a reconstruir o templo e pararam. Vocês estão aí achando suas casas bonitas, bem estucadas, bem apaineladas. Minha casa está em ruína. Então, usou Ageu e Zorobabel nessa situação para alertar o povo, despertar o povo. Houve um grande despertamento e o povo voltou a trabalhar no templo do Senhor. Tudo estava pronto, foi bem demais, foi uma inauguração muito emocionante, né? Porque o povo se alegrava com o que estava acontecendo, os jovens especialmente, felicíssimos, e alguns judeus antigos chorando. Chorando por quê? Dizendo: olha, o templo, tá bom que terminou, mas o templo é muito mais do que isso, é muito pouco isso aí. O templo é bem maior, bem mais suntuoso.
acharam coisa de só menos aquilo ali. Mas aí foi quando teve uma profecia. Vocês estão achando pouco, mas a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. E foi exatamente naquele templo que Jesus Cristo entrou em Jerusalém, né? Esteve lá dentro, então a glória foi muito maior. Foi a presença visível de Jesus, apesar do tamanho da casa. Bem, depois teve o templo de Herodes e assim por diante, mas era só para levar o pensamento. O povo está no contexto de retorno de um cativeiro de 70 anos e agora havia uma preparação para mais 400 anos. Nesse período, quando o templo foi construído, a cidade reconstruída, as casas já organizadas, começou então agora um relaxamento da parte do povo. Um relaxamento. Eles haviam, aqui o livro está mostrando que o relaxamento levou uma consequência espiritual tão dura que envolveu os em 6 tipos de pecado. Foram mencionados já a semana passada, você repetiu aquelas perguntas, também dá um toque específico cada um, porque o primeiro pecado, eles estavam duvidando do amor de Deus. É a dúvida. O segundo pecado foi vergonha. Estavam envergonhando o nome de Deus. Você percebe que lá em Romanos, capítulo número 1 e 2, diz que o nome de Deus é envergonhado no meio dos gentios por causa de vós, por causa dos judeus. Os judeus que foram escolhidos por Deus para ser uma influência para o mundo inteiro. Os judeus que foram dados como um povo que iria trazer o exemplo da adoração ao único e verdadeiro Deus, do culto a Deus. Mas aqui eles estavam envergonhando o nome de Deus, envergonhando o Senhor perante as nações. Em terceiro caso, estavam profanando o nome de Deus. Essa profanação envolveu a ruptura do matrimônio, a infidelidade para com a mulher da tua mocidade, mostrou exatamente um pouco da história acerca disso, e o divórcio estava acontecendo, qualquer coisa, eles faziam o divórcio. Então, Deus não estava nada feliz com esse povo. Diz, olha, o Senhor Deus foi testemunha entre você e a mulher da sua mocidade com a qual você foi desleal. Quer dizer, a principal testemunha num casamento não são aquelas 4, 8, ou 10 ou 12 testemunhas que acontecem perante a hora. A gente sabe quanto mais testemunha, mais presente de casamento tem, isso é verdade. Mas não seja por isso, que a presença de Deus é que é o mais importante ali naquele momento. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua mocidade. Então, estavam profanando o nome de Deus. E um quarto caso, havia os questionamentos. Perguntar é normal e faz até necessário, mas aqui era um questionamento questionando a Deus, questionando a própria justiça de Deus. Quando eles envolviam dizer que, olha, a gente está aqui na miséria, a gente procura ser fiel, está tudo mal para a gente, está aí os que transgridem bem demais, os outros vão mil maravilhas, a gente está aqui apanhando. Então, eles estavam questionando desse caso. E o quinto pecado era roubar Deus. Estavam roubando a Deus. E o sexto pecado, estavam desprezando o serviço a Deus. Eu vejo, todos têm um peso, essas duas últimas aqui, como é pesado. Você nota como as pessoas desprezam o serviço a Deus. E esse pecado, desprezo a Deus, está ligado exatamente a roubar a Deus. E é exatamente isso. Interessante que nessas 4 questões, uma palavra resolve, né? Uma palavra. Quais são as palavras? Dúvida, vergonha, profanação, questionamento, omissão e desprezo. Eu perguntaria, será que hoje tem alguém que despreza o serviço de Deus? Gente, não precisa pensar muito, né? Você pensa muito. As pessoas, você levou as pessoas a pensar aí quando se converteram, não foi? Quando receberam Cristo. Muito importante pensar sobre esse momento. Porque muitas atitudes que existem hoje é por causa das pessoas esquecerem o que aconteceu com elas. Se é que aconteceu.
Se é que aconteceu, né? Então, é para esquecer, não valorizar o que aconteceu com elas. Você pode observar que lá, Deus falando para o povo de Israel, as reiteradas vezes que Deus fala com o povo, advertindo o povo para trazer de volta um caminho certo, ele diz o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Aí mostra exatamente, lembrando a eles essa verdade. Então, será que Deus hoje não está falando também a mesma coisa? Você estava no caminho da condenação, nas trevas de Satanás, na perdição, no caminho do inferno, na beira do abismo, e eu libertei vocês. Quando a pessoa reconhece isso, tem uma atitude diferente para com Deus. Se é que aconteceu. Quando não reconhece, deixa uma grande incógnita. Será que essa pessoa realmente passou por uma experiência real de vida eterna com Jesus? Então, eu queria pensar aqui um pouco nessa parte aqui do quinto ponto, que é roubando a casa de Deus. Roubando a casa de Deus. Está nos versículos 7 a 12. Né? Capítulo 3, 7 a 12. Capítulo 3, 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Aquelas perguntas, aquelas 7 perguntas, né? Aqui é uma delas. O povo está muito sensível, né? E foi? O quê? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Nada aconteceu. O povo estava cego, né? O povo estava cego, no escuro, e não queria admitir. Aí Deus disse, quer saber o que está acontecendo? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. É direto. Quer ser direto? Roubando a casa de Deus, nos dízimos do Senhor, nas ofertas do Senhor. Já pensou? Então, essa parte, eu vou ler depois o restante, mas eu quero só lembrar aqui que o povo estava roubando a Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, o povo estava roubando a si mesmo. Terceira coisa, o povo estava roubando as outras pessoas. Como é que isso estava acontecendo? Olha, eu quero dar uma palavra em cima disso aqui, porque essa questão de contribuição parece que é o foco principal onde as pessoas tocam quando se fala em igreja, né? Tem que dar dízimo lá, tem que contribuir, né? Tem que contribuir. Quem está ouvindo, onde quer que esteja, seja lá quem for, tem sim, miserável. Tem sim, Deus merece, não é eu, nem é Deus quem merece. Ele foi quem botou isso na palavra dele. Deixe de ser sorrindo, deixe de ser miserável. Você dá para cachaça, dá para o Satanás, dá para o bingo, dá para a loteria, dá para o forró, dá para tanta desgraça. Aí, quando é para Deus, e tem que fazer isso, quem é que te dá a vida? Quem é que te dá a saúde? Quem dá a respiração e tudo mais? Quem dá o privilégio de viver? Deixa ele cortar, ver se você tem alguma coisa na vida? Bem, como parênteses, fecha aí. Fechei esse parêntese. As pessoas tocam mesmo nessa parte. Aí Jesus, quando ele, no seu ministério aqui na Terra, ele propositalmente botou isso aqui para testar as pessoas. O homem veio para ele dizendo, bom mestre, que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Era o advogado, né? Para herdar a vida eterna, que eu farei de bom, quer dizer que era alguma coisa boa. Aí Jesus disse, tudo bem? Você quer ser perfeito? Ele deu a entender que queria. Jesus disse, fácil, vá, venda tudo que você tem,
dê para os pobres. Vai ter um tesouro no céu. Aí depois vem, me siga. Aí o homem, acabou-se. O homem acabou-se. Vou perder tudo que eu tenho? Não, saiu pela tangente. Deus não estava querendo o que aquele homem tinha, não. Estava testando ele. Você realmente quer um compromisso com Deus acima de todas as coisas? Então, sacrifica o que você tem. Esse povo havia aprendido que para Deus se dá. Você fez menção aí, minha filha, numa coisa que eu achei interessante. As primícias. Deus é o Deus das primícias. São as primeiras coisas. Quando tinha a lavoura bonita no roçado, o agricultor tinha que ir lá e marcar o fruto principal, mais bonito. Isso aqui é para Deus. E marcava aquele lá, botava uma fita nele. Era um cacho, era uma espiga, era qualquer produto lá. Marcava aqueles pés mais bonitos. E chegava o dia que ele vinha e tirava e levava para Jerusalém, apresentava a Deus perante o sacerdote, deixava lá. Aquilo era uma realização muito importante para um agricultor, para um pai de família, sentia-se altamente realizado, deu o seu melhor para Deus. No rebanho tirava o cordeiro mais importante, o boi mais bonito e levava para sacrificar para o Senhor. Era uma alegria fazer aquilo. Às vezes era um peso, de uma certa forma, no setor econômico, mas ele sabia que para quem ele estava entregando, e aquilo era tudo para ele. Meus irmãos, agora aqui isso acabou. O povo trazia um bode velho cego, né? Já pensou? Trazia um animal aleijado, roubava a Deus nas suas ofertas aqui, é o que acontecia, roubando a Deus. Quando eles roubavam a Deus, eles estavam roubando também a si mesmo. Onde? Verso 9. Verso 9, roubava a si mesmo. Verso 9. Olha aqui. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Até o 11 eu li. O povo estava roubando a si mesmo dos privilégios, das bênçãos de Deus, por suvinagem. Pastor Ricardo Mateus disse que tem gente que não recebe nada de Deus, porque a mão está sempre assim, fechada. Como é que vai receber? Miserável. Vai buscar água, na chuva, e bota lá para emborcado. Miserável. Não vai cair uma gota d'água dentro, não, né? Então, o canto diz, melhor é dar do que receber. Está lá em livro de Atos, capítulo 20, verso 35, né? Então, Jesus no seu ministério, que miséria não, sabe o que ele diz? Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente te darão, porque com a medida que medirdes, serão medidos também. Gente, aqui está balançando a medida, está acabando com miséria para com a obra de Deus. Deixe-me parar um pouquinho para dizer aqui. Nesse contexto aqui, os sacerdotes tinham abandonado, de uma certa forma, o templo, o sacrifício, o trabalho. Tinha ido trabalhar para arranjar a vida fora, porque o povo estava omisso nessa parte. E então, isso levou a calamidade ao ponto do sacerdote ter que se virar. Ter que se virar fora, arranjar o trabalho para poder suprir, porque não tinha suprimento para a casa de Deus. Por isso Deus está dizendo, trazei à casa do tesouro tudo isso. Trazei e vejam o transbordar nas vossas vidas. Então, o povo estava roubando a Deus, o povo estava roubando a si mesmo. Opa, aí o povo estava roubando
os outros. Antes de falar essa parte aí, deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas não valorizam a salvação? Não valorizam a salvação. Isso eu estou dizendo. Aí alguém vai dizer, mas a salvação tem que pagar? Não, não é isso que está dizendo. Teve um pastor lá em Currais Novos que pregou uma vez sobre missões, pregou sobre a água da vida. Aí no final, uma irmã disse para o pastor, quer dizer, eu não estou lembrando se foi irmão ou foi irmão, um da congregação disse, pastor, mas a água da vida não é de graça? Como é que a gente tem que contribuir? Boa pergunta, né? Então, o pastor disse, irmão, é verdade, a água da vida é totalmente gratuita, é de graça, mas para encanar gasta tanto. Mas realmente para a mensagem chegar até as pessoas, né? Ter aquele envolvimento, empreendimento que precisa ser reconhecido. Aí o povo estava roubando dos outros o privilégio. Olha aqui o verso de número 12. 3:12. Estava roubando dos outros, olha aí. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações iriam chamar Israel de feliz. Esse povo é um povo feliz, é um povo abençoado. Olha a bênção de Deus na vida desse povo, derramando graça sobre graça desse povo. Mas era o contrário. O povo não estava vendo isso do povo de Deus, não. Aí estava privando o povo ser abençoado também, porque quando Deus escolheu Israel, não foi para ser um fim em si, não. Foi para ser um agente missionário para o mundo, através de Israel, alcançar o mundo. É tanto que através dos judeus, Deus mandou Jesus, o Messias, disse, a salvação vem dos judeus, porque através dos judeus foi para abençoar o mundo inteiro. E disse para Abraão, todas as nações serão benditas em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, o povo estava roubando em 3 dimensões. Mas veja que esse desprezo para com o serviço do Senhor, que está no capítulo 3, verso 13, até o final do 4, eles estavam desprezando a contribuição, desprezando os sacrifícios, desprezando o culto, desvalorizando tudo isso. Eu quero dizer uma coisa, meu prezado internauta, se você não reconhece que o que se prega nessas lives, nessa programação da igreja, é de Deus, você não vai ouvir, não tem para que ouvir mais não. Se você não reconhece que é algo de Deus, não tem para que nem acessar mais não, está perdendo seu tempo. Você que se diz ser um crente, você acha que não é de Deus isso aqui? Então, sai fora, sai fora. Não atrapalhe não, porque a coisa é tão nobre que a gente não tem que estar poupando não. Não, né, minha rampa foi cabelo de gente, não foi? Mas a gente está querendo mostrar que é séria a obra de Deus. O tempo de Malaquias era tempo de calamidade. Estava um declínio espiritual muito grande. O povo era para chorar e não para sorrir. Era para lamentar e pedir misericórdia a Deus. Mesmo assim, eles entraram em um período de silêncio de 400 anos. Deus julgando, até que veio responder, cumprindo-se os tempos, trazer a profecia. O profeta João Batista para anunciar a vinda do Senhor, Elias do capítulo 4. João Batista que vem para anunciar a vinda de Jesus. E ele veio e apresentou. E esse mesmo Elias fala sobre ele que ele haverá de vir no futuro. Então, antecedendo a segunda vinda de Jesus. Gente, é maravilhoso poder, então, meditar, refletir na graça do Senhor, na palavra de Deus. Eu estava achando, Anicela, aqui, rápido, que chegou 9 horas. Precisa de voltar o relógio para 8 horas. Não, você só começou a live, mas voltou o relógio para... Então, agradecemos a Deus, pedimos aos nossos internautas que reflitam sobre a seriedade com a qual Deus trata a sua obra, o trabalho dele, a oração, a contribuição, a adoração, o louvor, envolvendo toda a pessoa, sem formalismo religioso, que é o que trata de ser um formalismo religioso, sendo corrigido, mas levando a sério
o Deus, o Senhor dos Exércitos, que é temível até em meio às demais nações. Amém? Muito obrigado Amém. pela atenção a todos. Deus abençoe. Ok, Anicele? Ok, pastor. Obrigada.